um grande volume de passageiros. Então, nós não temos muitos aeroportos com pistas múltiplas funcionando aqui no Brasil. Para poder trabalhar com volumes maiores de passageiros, é absolutamente fundamental que a gente comece a mudar isso. Viracopos vai precisar de uma segunda pista ou da ampliação dessa pista menor que tem aqui e que hoje é utilizada basicamente pela aviação geral. Nós precisamos de pistas de 3.000 metros lá em Salvador. Eventualmente, o que a gente pode fazer aqui em Salvador é relocar o terminal de passageiros desse lado do aeroporto para o lado onde fica a base aérea, fazendo uma reformulação completa do sistema de pátios e de taxiways. Se a decisão for nesse sentido, vai ser necessário construir um novo aeroporto para a base aérea. E é importante que isso seja feito, porque, como vocês podem ver, o aeroporto de Salvador, embora ainda tenha algum espaço livre em volta dele aqui, né? Mas não é tanto espaço assim, então não vai dar para você crescer esse aeroporto para 70, 80 milhões de passageiros, vai ficar um pouco complicado. Tá? Essa área aqui também, embora ela pareça livre, é uma área ambientalmente complicada. Então, se é para fazer alguma obra nesse aeroporto, o estudo de impacto ambiental vai ser um estudo complicado e a viabilização dessa obra aí realmente não vai ser simples. Porto Alegre. Porto Alegre é um dos casos mais graves, porque o aeroporto já está totalmente encravado na cidade e ele vai precisar trabalhar com 18 milhões de passageiros. Ainda tem espaço aqui para a gente conseguir dobrar esse terminal. Mas é visível, né? Você não tem capacidade de construir uma segunda pista aí em Porto Alegre. Eventualmente a gente poderia aumentar um pouco essa pista. Aliás, a comunidade empresarial lá do Rio Grande do Sul vive pedindo isso para poder ter voos de carga com uma carga maior. Então, Porto Alegre é um problema. A sugestão em Porto Alegre é que se inicie o planejamento de um novo sítio aeroportuário urgentemente, como aliás a própria comunidade empresarial da cidade vem demandando. Né? Só que, pelo amor de Deus, né, não vamos esquecer o Salgado Filho e achar que dá para fechar o Salgado Filho para operar no novo aeroporto. O Salgado Filho precisa de investimentos, precisa ser ampliado para receber essa carga adicional de passageiros, enquanto vai se trabalhando no desenvolvimento de um novo aeroporto, cuja construção pode, entre os estudos iniciais e a inauguração do aeroporto, certamente demorar mais do que esses 7 anos que a gente está prevendo para dobrar o tráfego lá. Curitiba é uma situação um pouquinho mais fácil. O aeroporto de Curitiba tem mais espaço para poder crescer. Deverá ter cerca de 15 milhões de passageiros por ano em 2020. As duas pistas precisam em Curitiba, basicamente, a gente precisa de uma pista de 3.500 metros. E Curitiba é uma cidade bem mais alta. Então, essas pistas têm que ser ampliadas ou tem que ser feita nova pista. Eu sei que existe, a Infraero está desenvolvendo uma licitação para fazer o projeto da nova pista. É importante que isso aconteça, porque, de novo, vai ser necessária uma outra pista nesse aeroporto. Né? Dá bem para expandir o terminal, não tem problema. Aqui é o terminal, a gente pode expandir para esse lado, não tem problema. Curitiba, o sítio aeroportuário comporta mais alguns anos. Recife é crítico, não tem como expandir. Recife é outro caso perdido. O aeroporto absolutamente encravado na cidade, não pode crescer para lado nenhum. Vai acontecer exatamente o que aconteceu em Congonhas. Não tem nenhum. Aqui está o terminal de passageiros. Crescer esse terminal de passageiros para onde? Dobrar o tamanho desse terminal de passageiros até 2020? Para onde? Então, Recife é provavelmente o reverso da questão de Salvador. Né? Talvez seja mais interessante deixar Recife exclusivamente para as operações da base aérea e construir um novo aeroporto em Recife, onde você possa efetivamente levar o crescimento do tráfego aéreo para essa região. Tá? Bom, Fortaleza, um pouco parecido com Curitiba, né? Fortaleza vai ter um volume de passageiros menor, 3 milhões de passageiros, então esse sítio ainda comporta os investimentos necessários em termos de ampliação do terminal, tem espaço para fazer essa ampliação, mas é claro, né? A gente precisa de uma reformulação completa do sistema de pátios e de taxiways. É só no Brasil que acontece isso, né? Quer dizer, quando você pousa nessa pista, você deveria ter uma saída rápida assim.
Mas a saída rápida é assim. Então é uma saída lenta, né? Então precisa rever essas taxiways todas para tornar a operação no aeroporto bem mais eficiente. Senão, o que acontece quando você não tem a saída rápida? Você ocupa mais tempo na pista. Se você ocupa mais tempo na pista, diminui o número de aviões que podem usar a pista por hora. Portanto, você limita a capacidade do aeroporto, porque você não tem uma saída rápida, né? O aeroporto de Guarulhos está fazendo agora saídas rápidas em maior número para poder agilizar a saída dos aviões e aumentar a capacidade do sistema de pistas. Isso tem que ser feito, tá? Depois desse horizonte de 2020, Fortaleza também, o aeroporto já está cercado pela cidade, já deve começar a pensar, não necessariamente construir um novo aeroporto, mas deve-se começar a seleção de um novo sítio, porque vai ser necessário no longo prazo, tá? Com relação a Congonhas e Santos Dumont, mantidas as atuais capacidades máximas, né, a gente não tem como aumentar o volume de passageiros, porque as pistas são reduzidas e não dá para ganhar produtividade usando aviões maiores. Isso é muito limitado. Dá para crescer um pouquinho em cada um, mas muito pouco, realmente. Então, a administração privada desses aeroportos não seria necessariamente para aumentar a capacidade, mas sim para aumentar a qualidade do serviço percebido pelo passageiro. A administração privada tem muito mais flexibilidade na montagem de parcerias, flexibilidade na contratação de serviços, e é natural que você consiga melhorar, particularmente estacionamento, mix comercial e o conforto das áreas de embarque. Certamente nessas áreas a gente poderia ter grandes vantagens se a iniciativa privada cuidasse desses aeroportos, tá? Podem ser feitos critérios de outorga que talvez até aumentem as receitas que hoje o Estado tem, hoje o governo tem com esses aeroportos, tá? Deveriam merecer uma análise criteriosa para uma eventual inclusão no Programa Nacional de Desestatização. Essa questão de crescimento ou superávit, até quando o Estado brasileiro vai usar o modelo de maior outorga nos processos de concessão? Para os futuros projetos, talvez esse não seja a melhor alternativa. Por quê? Em primeiro lugar, as outorgas que já foram feitas garantem bastantes recursos para o governo. E os dividendos da Infraero, que participa em 49% e vai participar em 49% de todos esses aeroportos, os dividendos que a Infraero vai receber também devem ser suficientes para as necessidades da empresa, se não de todos os investimentos, mas certamente para a sua manutenção, tá? Por outro lado, se a gente pensar nesses novos aeroportos que precisam ser concedidos, tarifas menores talvez seja o que a gente precise para diminuir a concentração do tráfego aéreo, porque hoje 60% do tráfego aéreo brasileiro está entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Em função desses investimentos elevados nesses 5 próximos aeroportos, talvez também o governo precise pensar em PPPs, né? Talvez você não consiga fazer concessões puras, particularmente onde você precisa construir novos aeroportos, como Porto Alegre e Recife. Bom, as sugestões, basicamente, iniciar imediatamente a procura de sítios em Porto Alegre e Recife, iniciar os estudos de impacto ambiental da implantação da nova pista no aeroporto de Salvador. Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente tem isso pronto. Acelerar o projeto da nova pista de Curitiba e iniciar os processos para a concessão dos 3 aeroportos que não vão precisar de novos sítios até 2020. Tá? Avaliar a necessidade de PPPs para viabilizar os novos aeroportos que precisam ser construídos a partir do zero. E aqui, né, aquela lástima, por que a gente tem que falar em aeroporto 24 horas? Em primeiro lugar, todo aeroporto é 24 horas. Né? Ninguém, que eu saiba, fica parado esperando a alfândega atender. Né? A alfândega está lá o tempo todo, a imigração está lá o tempo todo. Só que, infelizmente, isso não se aplica ao transporte de carga. Então, a gente precisa levar essa facilidade também para a liberação de carga. Por que a gente precisa disso? Porque eu preciso aumentar a competitividade das empresas brasileiras. As empresas brasileiras, seja na importação de componentes, seja na exportação dos seus produtos,
E normalmente no transporte aéreo, como o Robson já chamou a atenção aqui, material de alto valor agregado, você podendo fazer a liberação desse material durante a noite, você ganha, são hoje 12 horas que as peças de alto valor agregado, normalmente de alto valor unitário, ficam paradas. Por quê? Porque a alfândega está fechada, não tem nenhuma necessidade disso. Você pode atracar a carga no final da tarde ou à noite e começar imediatamente o processo de liberação. Não há por que deixar essa carga parada. Tá? Nós precisamos integrar as empresas brasileiras nos processos de produção just in time, seja na importação, seja na exportação. Não dá para fazer just in time se você tem uma alfândega que fecha de feriado, uma alfândega que fecha de fim de semana. Você precisa dessa flexibilidade, de poder liberar as cargas durante a noite, para que você possa receber a carga no final da tarde no aeroporto, libera essa carga, faz o procedimento administrativo e aduaneiro durante a noite, no dia seguinte essa carga está na fábrica. Você ganha esse período, você aumenta muito a eficiência dos processos produtivos. Tá? E chamando a atenção também que nós precisamos pensar na integração das empresas brasileiras nas grandes cadeias de varejo do mundo. Nossa indústria hoje, a Amazon tem fornecedores no mundo inteiro. Quando você entra no site da Amazon e compra qualquer coisa, isso pode estar vindo de qualquer país do mundo, menos do Brasil. Aliás, a Amazon nem vende coisas para o Brasil. Né? Tem várias mercadorias que eles nem vendem para o Brasil porque alfândega. Por que você não pode ter biquínis ou, sei lá, artesanato brasileiro sendo vendido para o mundo inteiro? Porque se o Zé clicar, né, hoje, ele quer esse negócio seguindo o caminho amanhã. E dependendo, se ele comprar na sexta-feira, a carga dele só vai andar na segunda-feira. Então não dá para a gente pensar na inserção. Hoje o mundo é muito menor. Nós precisamos dessas ferramentas se a gente quer ser competitivo. Tá? E nós precisamos também nos livrar da ditadura do calendário gregoriano. Né? Parece muito natural para todos nós que não se trabalha de sábado e domingo. Só que tem lugares do mundo onde sábado e domingo não são sábado e domingo, são outros dias da semana. Então, se você tem que exportar para um desses países que segue o calendário muçulmano, por exemplo, você vai ter que concatenar a ação, né, da alfândega daqui com a alfândega de lá. Isso pode significar aí um enorme atraso nos seus produtos. Então, a gente precisa urgentemente trabalhar pela expansão do sistema de 24 horas de atendimento também. Quando é que vamos ter a ligação ferroviária Salvador-Recife? Então é isso, espero ter falado um pouquinho para vocês da agenda e da necessidade que nós vamos ter de obras nesses novos aeroportos. Gente, 7 anos não é nada, passa voando. E é inescapável que a gente vai crescer. O Marcelo Guarniz mostrou os dados aqui para a gente, nós crescemos aí em média 12,5% ao ano. Para dobrar o volume de passageiros aí nos próximos 7 anos, eu não preciso repetir essa taxa de crescimento de 12,5% ao ano. Se crescer na faixa de 7 a 8% ao ano, a gente já bate nisso. E lembra, né? Na Austrália são 5 viagens por ano por habitante. A gente está falando em 2020 ter uma viagem.